Boa tarde a todos do 8º ano, que é o professor Marcos. Vou passar, então, para vocês a aula dessa semana, as orientações, né? Hoje, essa semana tem atividade. Vou abrir aqui, então, para compartilhar com vocês as imagens do texto ali que eu passei, e da imagem também, né, que fala ali das Américas, né? Então, é um mapa aqui da América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Então, do continente como um todo aqui. A parte mais escura, laranja, é aquilo que é chamado de América Anglo-Saxônica, que é formada pelo Canadá e os Estados Unidos. E a América Latina, que é do México para baixo, aqui pega todos os países da América Central, do Sul, mais o México, tá? Então, essa é a chamada América Latina, certo? Então, deixa eu só abrir aqui a atividade mesmo, o texto, né? E aí ele fala o seguinte, ó, então o continente americano, ele foi colonizado por diferentes povos, principalmente os espanhóis e os portugueses, que colonizaram aquilo que é chamado América Latina, e também os ingleses ou os anglo-saxões, que colonizaram os Estados Unidos e parte do Canadá. O Canadá tem uma parte dele que foi colonizado pelos franceses, por isso que no Canadá, nesse caso, se vai falar o idioma do inglês e essa influência cultural de diferentes nacionalidades produziu distinções entre os países do continente, especialmente no que se refere ao idioma. Então, os países, por exemplo, na América Latina falam idiomas latinos, ou seja, idiomas que nasceram do latim, que é a língua aquela dos romanos antigos, né? Então, o que seriam as línguas latinas? O português, o espanhol, o francês, italiano, catalão, romeno, tá? Então, os países que têm essa língua originária do latim, derivada do latim, são chamados de países latinos. Os latino-americanos são os países de língua latina da América, obviamente, tá? Então, ali, ó, essa distinção é proveniente então, da língua falada, né? Já as nações de fala de origem anglo-saxã, como o inglês, formam a América anglo-saxônica. O critério usado nessa regionalização não é muito rigoroso, já que países da América Latina que têm a língua inglesa, como a Guiana, Trindade e Tobago, ou o holandês no Suriname, nas Antilhas Holandesas, por exemplo, ou no Canadá, ou no Haiti, o francês, né? São países considerados latinos e não falam a língua latina, né? Mas enfim, isso entra ali, é um critério estranho, mas ele acaba colocando no mesmo bolo ali da América Latina. Alguns livros, principalmente mais antigos, alguns autores, algumas pessoas costumam dizer assim, América Latina e Caribe, para se definir essa diferença ali de alguns países que falam idiomas ingleses, como inglês ou holandês, mas que acabam entrando no bolo da América Latina, tá? Então, resumidamente, o que seria a América Latina? Os países que falam o idioma latino, certo? Ou o espanhol, principalmente o espanhol e o português. Além desses países, também existe o caso do Canadá, que é considerado anglo-saxão, mas tem uma boa parte do Canadá que fala francês, tá? Agora também tem um porém aqui, né? O francês é uma língua latina, mas também tem um porém aqui importante. No caso do Canadá, mesmo nas áreas de língua francesa, se fala o inglês também, tá? Então é uma ressalva importante. E outra coisa importante ali, que tem alguns casos, como Paraguai e Bolívia, que tem idiomas idiomas indígenas, que também são bem importantes nesses países, mas ainda assim eles são considerados países latinos, certo? Então, basicamente, o que seria a América anglo-saxônica? Os Estados Unidos e o Canadá, os dois países de língua inglesa, apesar da ressalva de que no Canadá se fala o francês também, né? E a América Latina, então, é constituída pelos demais países do continente. Então, Estados Unidos, Canadá, América Anglo-Saxônica. América Latina, os demais países. O que faz a diferença entre eles do ponto de vista tirando a questão da língua, né, é a riqueza. São dois países ricos, né, Canadá e Estados Unidos, estão entre ali as 10 principais, estão ali entre as principais economias do mundo, principais nações industrializadas, né, entre as 7 maiores países industrializados do mundo, enquanto que a América Latina nós sabemos que são países subdesenvolvidos, beleza? Então, dito isso, vou abrir então aqui só o que é a atividade. Então, a atividade que foi colocada, segundo o texto, quais são as diferenças entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica? Barbada, né?
E segundo, porque, segundo o texto, os critérios de regionalização da América podem ser questionados. Por que nós podemos questionar isso? O que tem de estranho ali, principalmente a respeito da língua, tá? Já fica barbado. Então, era isso, a atividade dessa semana. Então, continuamos ainda com a questão da introdução ao estudo da América, falando, então, dessa segunda regionalização. Se a América tem aquela regionalização, América do Norte, América Central e América do Sul, também há essa outra regionalização da América, que nós chamamos de América Anglo-Saxônica e América Latina, beleza? Então, boa atividade para todos e boa semana a todos.